Bom dia, meu querido, bom dia, minha querida. Segunda-feira, 27 de abril. Estamos nós aqui para fazer um breve devocional. Pode ser que ele seja um pouquinho mais extenso. Eu nem ia fazer um devocional nessa segunda-feira, porque ontem eu enviei uma mensagem para a maioria dos meus amigos, né, dizendo que essa semana, entre segunda e quinta-feira, eu ia estar fazendo um período de oração e queria orar pelos meus amigos, pelos meus irmãos, e queria que vocês orassem por mim também, né? É lógico que isso é uma atividade que a gente tem que fazer todos os dias, mas queria fazer uma coisa assim especial, né? Separar realmente um tempo para isso. E aí, foi até uma passagem de Tiago, né? Que Tiago diz que nós devemos orar uns pelos outros. E eu enviei esse videozinho de menos de um minuto para que as pessoas colocassem os seus pedidos de oração. Eu ia anotar no caderninho e eu ia estar orando pelos meus pedidos e também pelo da galera que quisesse, sentisse a vontade de colocar. E já começaram a chegar os pedidos de oração e eu comecei a olhar e comecei a me emocionar muito, né? Porque por que a gente ora, né? Eu comecei, em primeiro lugar, me questionando: será que eu estou fazendo isso por um ato de religiosidade, né? Ou será que eu realmente creio num Deus que continua sendo o mesmo e que não há impossíveis para Ele, e por isso nós vamos apresentar a Ele, né, as nossas petições, sabendo que Ele é soberano e que pode vir o sim, pode vir o espere e pode vir o não. E eu falei, caramba, eu não quero fazer isso como um ato apenas religioso, né? Um ato de igreja, um ato de crente. Não, eu quero realmente estar diante daquele que pode. Aí eu comecei a ver, pode? Aí eu fui para o Evangelho de João, capítulo 5, uma passagem icônica, né? Onde ali havia um tanque de Betesda. E de tempos em tempos, diz as Escrituras, que ali naquele tanque, ficava ao redor daquele tanque, os moribundos, as pessoas doentes, né? E de tempos em tempos, um anjo descia naquele tanque, chacoalhava a água e o primeiro que descesse era curado. Olha só que coisa, né? As coisas de Deus, muitas vezes a gente não compreende. Principalmente, eu não sou nenhum neófito, mas também há coisas profundas que eu ainda não tenho conhecimento e vou buscá-las. E ali havia um homem que há 38 anos jazia enfermo. E mesmo assim ele estava ali. Ainda existia um pinguinho de esperança de que, sei lá, alguém tivesse misericórdia dele e quando a água chacoalhasse, jogasse ele primeiro para que ele fosse curado. Mas há 38 anos aquele homem estava ali sofrendo. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo, né? Eu tenho um pedido de oração que eu estou há mais ou menos 11, 12 anos ali batendo, clamando ao Senhor. E eu comecei ali a ver alguns dos pedidos de oração que me foram enviados e eu comecei a chorar, porque são coisas assim, cara, são milagres, não é uma coisa assim que humanamente possa ser resolvida, né? Aí é que vem aquela luta da carne contra o espírito, porque você diz assim, cara, eu vou apresentar isso a Deus, porque somente Deus pode fazer isso, somente Ele pode fazer isso, né? E eu o farei. De segunda até quinta-feira eu estarei orando pelas minhas causas impossíveis. Eu tenho coisas da minha vida que eu vou dizer para você, não tenho o que fazer. Não existe uma saída, né? Um escape. Não existe uma coisa assim que um homem
venha e diga assim, um homem sábio, não, Paulo Vinícius, você precisa fazer isso, isso vai acontecer. Não, não tem. Assim como os pedidos que estão sendo enviados, não existe. É uma situação como aquele homem, estava ali há 38 anos, não tinha saída, né? E o que acontece? João capítulo 5, Jesus vai até ele. Cara, isso é profundo, isso é muito profundo. E Jesus vai até ele, cara. Sabe? Então é isso que eu creio, por isso que eu vou orar, né? Porque eu creio num Jesus que, se essa é a vontade dele, ele vai vir a mim e ele vai até você. E Jesus disse assim: aí, meu irmão, tá passando por uma luta aí, né? Quer ser curado? Né? Pergunta que Jesus faz, né? Jesus às vezes era um pouco engraçado, né? Em algumas colocações. Quer ser curado? E o cara, coitado, naquela inocência dele, fala assim: pô, eu até quero, mas não tem como. Toda vez que a água mexe aí, vai alguém na minha frente, né? E às vezes isso acontece, né, cara? A gente olha para um lado, olha para o outro, vê as coisas acontecendo na vida de fulano, de cicrano, né? E a gente tem que ter um bom cuidado, porque a gente tem que se alegrar com os que se alegram, né? E não ter inveja, né? E aí Jesus falou assim: cara, não estou te perguntando nada disso, estou te perguntando, tu quer ser curado? E Jesus cura aquele homem. Então eu quero dizer, em primeiro lugar, para Deus: Senhor, eu vou orar mais essa semana, Senhor, porque eu creio no Jesus que vai ao tanque de Betesda, que está sentado à direita de Deus e que intercede por nós, né? Então, querido, querida, creia, o Senhor continua sendo Deus, Ele pode todas as coisas. Ah, Paulinho, mas e se não acontecer? Se não acontecer, existe um local para onde nós vamos, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde passaremos a eternidade com aquele que é, que eras e que há de vir, o Senhor Todo-Poderoso. Então, como o apóstolo Paulo dizia, né? O viver é Cristo, o morrer é lucro, né? Em todo tempo nós sabemos que Deus, Ele está conosco e isso ninguém nos tira. Deus está aí com você agora e ninguém vai te tirar isso. A única pessoa que pode te tirar isso é você mesmo. Se você viver uma vida de pecado, Deus não vai estar presente na sua vida. Mas se você viver uma vida de luta constante, buscando santidade, buscando fazer a vontade de Deus, Deus está aí com você. Seja nesse momento de deserto, de tempestade, Jesus está no barco. Jesus está com você e isso ninguém tira da gente. Isso é muito precioso e a gente tem que dar valor a isso. O que não nos impede de clamar a Ele. Clamar a Ele, buscar em oração, e é o que eu estarei fazendo essa semana, e sei que você também estará orando por mim. Então, leia João capítulo 5. Aquele homem, durante 38 anos, esperou o seu milagre, e o seu milagre veio. A gente não sabe nem o nome daquele cara, não sabe nem quantos anos ele viveu depois daquilo, mas ele experimentou. E eu creio que a gente pode experimentar algo novo de Deus. Ah, Paulinho, é impossível, é a esse Deus impossível que vamos recorrer essa semana. Um beijo, Deus te abençoe.